Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, vamos iniciar aí o treinamento. Todos estão me ouvindo? Dão um ok aí no chat, a Angélica pode interagir. Ok, beleza. Então, vamos lá então, pessoal. Bom, vamos conversar um pouco sobre essa portaria, né, a 1773, que institui, enfim, a identidade estudantil, onde agora as instituições passam a ser obrigadas a encaminhar dados ao MEC relativo à emissão dessas carteirinhas. E o próprio MEC fará, então, a emissão digital ou a caixa econômica, né, conforme a portaria, no caso de documento físico, né, sem custo para o aluno. Tá? Bom, me apresentando um pouco, né, me chamo Márcio, deixa eu só, agora sim. Bom, meu nome é Márcio, estou já há um tempo na GVDAS, alguns de vocês acho que já me conhecem, né? Tenho 15 anos aí de empresa e vou estar conversando um pouquinho com vocês hoje sobre essa questão da identidade estudantil. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode interagindo no chat, tá? Que a Angélica e a Madu vão estar me passando aqui, a gente vai estar interagindo então, certo? Então, a gente vai trabalhar especificamente sobre essa portaria 1773 de 2019, né, que foi instituída por uma medida provisória, tá, que estabelece a emissão da identidade estudantil, né, por meio eletrônico, ou seja, o próprio MEC emitindo essas carteirinhas sem mais a dependência da UNE ou de outra instituição assim credenciada, ok? Então, a gente vai trabalhar em alguns tópicos aqui, sobre a contextualização, onde isso surgiu, enfim, e o manual que o INEP disponibilizou. Vamos falar um pouco sobre o processo de credenciamento e habilitação, dar um briefing sobre isso, e sim a gente vai para a prática, então, que é basicamente a geração, enfim, do arquivo para a educação básica e para a educação superior. São bem semelhantes, tá? E a gente depois vai para o sistema e ver na prática como a gente pode fazer essa geração. Okay? Bom, então, a portaria, enfim, ela institui a ID estudantil. Em resumo, o que ela faz, né? A carteira estudantil, ela passa a ser emitida de forma gratuita, né, pelo governo federal no formato digital. Então, podem ir já lá na Apple Store ou na Google Play ali fazer o download desse aplicativo, né? O nome do aplicativo é ID Digital. Ou então no formato físico, né? Na própria portaria, coloca ali que a Caixa Econômica Federal fica responsável pela emissão física deste documento. Não dá maiores detalhes, tá? A gente não vai abordar isso aqui também. E o INEP, então, passa a ser responsável pelo recebimento das informações das instituições e também pela autenticidade das carteirinhas. Como é que se dá isso? Existe o ID estudantil do aluno e existe o ID o validador da autenticidade dessas carteirinhas, que é um software utilizado pelas instituições lá, tipo o cinema, que vão dar a meia entrada para os estudantes. Então, lá também vai ter um ID, que eles vão estar verificando se é verídica essa carteirinha. Tá? O INEP, então, disponibilizou aí no início, pelo dia 15, início de novembro, o manual do credenciamento, né? Primeiramente, a parte do manual que ele disponibilizou foi o cadastramento individual dos alunos, né? E aí, na segunda quinzena, então, ele nos disponibiliza o cadastramento em lote, que é o foco aqui, ou seja, ao invés de vocês entrarem na página do INEP e cadastrarem aluno por aluno, a gente já está disponibilizando a geração de um arquivo onde vocês vão poder fazer o upload diretamente no site do INEP, ok? Então, como é que funciona o processo, enfim, dentro do INEP? Quem já faz o censo, né, tanto da educação básica como da educação superior, já está acostumado com isso, né? Ou seja, você tem a primeira etapa, que é o credenciamento dos gestores ou dos procuradores institucionais, no caso da instituição de educação superior. Na sequência, esse gestor ou procurador pode proceder a um cadastro de usuário auxiliar, que é quem vai fazer essas operações, certo? E depois, na próxima etapa, é de fato o cadastramento dos estudantes, individual ou em lote, certo? Esses pontos, pessoal, eu não vou abordar aqui como funciona, qual é a tela, enfim, está tudo detalhado no manual lá do INEP, tá? Porque é um sistema do governo, enfim,
Só seguir o PDF que eles disponibilizaram, que também está nesta apresentação que vocês vão receber e no documento de passagem de conhecimento, vai constar todo lá essa parte do manual e, enfim, como vocês vão proceder. O que a gente vai mandar para lá? Tá? O que a gente tem de dados para enviar aqui lá na educação básica, certo? Então, aqui é importante algumas questões, tá? O primeiro campo é o ano. Então, o ano que um aluno está vinculado na instituição, tá? O segundo campo, esse campo é obrigatório, tá? Então, pelo que dá a entender aqui, todo ano vocês vão ter que estar enviando esse arquivo lá para o INEP, ou fazendo a manutenção individual no site. O segundo campo é o código da instituição no INEP, ou seja, o mesmo código que vocês utilizam para o censo básico vai ser utilizado para identificar a instituição dentro do INEP. O segundo ponto, e aqui um ponto que eu entendo como crítico para a educação básica, é o CPF do aluno. Este campo ele é obrigatório conforme o manual. Ou seja, eu não tenho como enviar um aluno sem ele ter CPF. Então, aqui aproveite o processo de rematrícula, aproveite agora a atualização cadastral, porque se o aluno não tiver CPF, ele não tem como ser enviado para o INEP. O próximo campo é o nome social do aluno. E aqui é importante, depois vocês vão olhar lá o arquivo, ele não vai trazer nome do aluno, somente o CPF, porque o nome possivelmente ou vai buscar da base do censo ou vai buscar da base da Receita Federal, né? Então, o nome social é o nome de tratamento. Se o aluno tem lá um nome específico de tratamento, então vocês vão preenchendo lá no GVCode, a gente já vai mostrar onde é isso também. Então, esse nome social é que vai estar aparecendo lá nesse arquivo. Na sequência, eu tenho a matrícula do aluno, que é obrigatório, e tem um campo novo aqui, que é o ano da série. Esse ano da série não é o ano que a gente costuma chamar ali, é o primeiro ano do ensino fundamental, é o primeiro ano do ensino médio, mas é uma tabela de equivalência. No próprio manual do INEP existe uma relação de equivalência. O primeiro ano do ensino médio corresponde ao código 12 lá do INEP, ou o código 15. A gente já vai trabalhar isso e como a gente faz a vinculação aqui do ano do ensino médio fundamental e séries iniciais, e até mesmo técnico, né? Com a tabela do INEP. O próximo campo é a indicação se o aluno é emancipado. Tá? Por que essa informação é importante? Tá? Se o aluno tem entre 16 e 18 anos, ou seja, se ele é menor de idade, menor de 18 anos, o campo responsável passa a ser obrigatório, exceto se ele tiver entre 16 e 18 e for emancipado. Então, se o aluno for emancipado ou tiver maior de 18 anos, ele não precisa do campo responsável. Agora, se ele for menor de idade, o campo responsável ele passa a ser obrigatório. Tá? Então, isso a gente trabalhou dentro da aplicação. A gente vai estar trabalhando em qual formato para estar enviando lá para o INEP esses dados. A gente responsável 1 e 2, ele vai ser pai ou mãe. E o terceiro responsável vai ser o responsável financeiro. Esses responsáveis têm que ter CPF. Ou seja, se não tiver CPF, também não vai o nome do pai nem o da mãe. O responsável financeiro geralmente tem CPF informado aí por uma questão mesmo de contratação, certo? Vou seguindo aqui então. O que a gente tem que fazer no GV College? O que a gente tem que trabalhar no GV College para atender a educação básica e se adequar nessas questões? Eu tenho 3 pontos aqui que a gente tem que destacar. O primeiro deles é lá no cadastro de cursos e ciclos. Na aba ciclos, a gente vai ter que ter a tabela de equivalência. O próximo ponto é lá no cadastro de unidades, onde a gente vai ter que informar qual é o código do INEP da instituição. E o terceiro ponto é propriamente a geração do arquivo. Tá? Agora eu vou passar em cada um desses tópicos onde isso modificou dentro do GV College. Tá? Então, olha só, lá no cadastro de cursos, lá na aba ciclos, vocês podem verificar aqui, deixa eu pegar uma canetinha, né? Vocês podem verificar aqui, ó, foi disponibilizado o quê? Essa nova aba aqui, esse novo grupo chamado SEB, né? Então, nesse grupo chamado SEB, foram disponibilizadas para a educação básica, isso é bem importante, tá? Toda a relação de equivalência com o INEP. Então, cursos técnicos, eles se enquadram aqui dentro da educação básica. Cursos de iniciação, de formação inicial e continuada, se enquadram aqui dentro. Então, temos que pegar exatamente a tabela do INEP e comparar com
que curso que eu tenho que estar enviando para os alunos. Então, eu tenho que fazer essa vinculação em todos os meus ciclos, né? Então, ou seja, no caso aqui, no print que está na tela, eu tenho o ensino fundamental 9 anos, eu estou editando aqui o segundo ano do ensino fundamental e eu estou dizendo que ele corresponde ao ensino fundamental 9 anos, segundo ano. Ou seja, eu tenho que fazer essa tabela de equivalência, tá? Vamos seguir. Próximo ponto, então, é lá no cadastro da unidade, e aqui, assim, geralmente as secretárias não têm acesso. Geralmente o cadastro de unidade fica um cadastro um pouco mais restrito, né? Porque são dados que se cadastram uma única vez e não se mexe mais. Então, assim, dentro do cadastro da unidade, veja com o pessoal da TI, quem tem o acesso, enfim, no cadastro da unidade, dentro dos dados da unidade, na aba geral, é onde eu vou ter que informar o código do INEP. Esse código do INEP é aquele campo que eu mencionei antes, né? Que é o código do INEP, da instituição no INEP. Pessoal, esses são os dois pontos que vocês têm que mexer naquilo que já está posto no sistema. Ou seja, eu tenho que fazer o vínculo do depara dos ciclos e séries e informar o código do INEP. Para a educação básica, é só esses dois pontos que eu tenho que mexer no GV College. A partir de agora, é propriamente a geração do arquivo, tá? Olha só, a geração do arquivo, ela contempla uma rotina nova, ou seja, tem uma DLL nova. E para o GV College, para habilitar uma DLL nova, a gente tem todo um processo ali onde eu tenho que cadastrar a rotina, dar permissão e publicar no menu. Esse tópico está abordado lá na passagem de conhecimento, no tópico 3.4. Tá? Tiverem dúvidas, enfim, de como proceder essa questão, o suporte também pode auxiliar. Mas tem um passo a passo, depois no final sobrar um tempinho, a gente pode abordar de como eu cadastro esses programas aí, certo? Então, essa aqui é a geração a primeira tela de geração do arquivo INEP. Então, o primeiro ponto aqui, eu tenho o ano, mês, referência. Por que foi colocado o semestre de referência, o mês referência? Por causa dos cursos técnicos, que geralmente eles são semestrais. Né? Então, o que eu estou colocando aqui? Estou colocando o ano de 2019 e estou colocando o ano anual, o período anual / primeiro semestre. O segundo campo é onde eu vou salvar esse arquivo. Tá? Eu não vou definir nome de arquivo aqui, eu vou só colocar onde eu vou salvar, qual é o endereço que eu vou salvar esse arquivo aqui. Certo? E aí vou avançar aqui para a próxima etapa. Então, na próxima etapa, eu tenho o quê? A seleção de cursos. Então, com base neste ano que eu selecionei aqui, na primeira etapa, na próxima etapa eu tenho um cadastro de curso, ou seja, todos os cursos que tiverem matrícula principal, né, tiverem turmas principais abertas naquele ano, serão listados aqui. Ah, não apareceu o curso aqui, não te preocupa, porque no ano que você colocou, não aparece, não está aparecendo porque não tem turma que esteja ali na situação. Selecionando aqui o período, então, o curso, a gente vai para a próxima etapa, que é o ciclo. Vamos esperar um pouquinho aparecer para vocês aí, que eu acho que deu uma instabilidade na internet. Agora sim. Apareceu, então, o ciclo aqui para vocês selecionarem o ano. Conforme o curso que vocês selecionarem... Desculpe. Pessoal, voltamos. Desculpe aí uma instabilidade na internet aqui. Então, eu vou fazer o quê? Aqui é a geração do SEB básico, certo? Do arquivo. Então, eu vou selecionar o ano, o período, né? O local do arquivo. Na sequência, seleciono os cursos. Depois que eu seleciono os cursos, será exibida a possibilidade de selecionar os ciclos referentes aos cursos que eu selecionei. Selecionando-os aqui a partir dos ciclos, quando eu der um avançar, se eu não informei lá a equivalência da tabela SEB, ele não vai deixar avançar. Ele vai dizer que determinados ciclos não têm a relação informada, certo? Avançando de ciclo, eu vou para as turmas. Então, aparecem todas as minhas turmas, né, que eu tenho disponível para aquele período. Após as turmas, eu tenho a seleção dos alunos. Eu posso selecionar todos, né, ou selecionar somente alguns alunos que eu quero enviar novamente. Beleza? Então, no final, eu tenho aqui a geração do arquivo. Na tela que eu tenho um processo ali de início, ele vai começar a percorrer, então, toda a listagem de alunos, colocando na primeira parte ali um log de execução, ou seja,
cada um dos alunos ele vai processando, vai estar inserindo no arquivo, e tem um segundo campo ali chamado log de erros, ou seja, se algum aluno tiver sem CPF, se algum aluno tiver sem responsável, ele vai estar listando nessa parte de log de erros, onde depois vocês têm ainda a possibilidade de proceder salvar o log, ou seja, determinados alunos não foram enviados porque não tem CPF. Então, podem salvar o log, que no log vai constar toda essa relação de alunos, né? Tem que ir lá ajustar o cadastro e depois enviar novamente o arquivo diferencial desses alunos, certo? O que acontece aqui? Então, ao concluir o processo de geração, lembra que eu falei lá no início que a gente não escolhe o nome do arquivo, a gente só escolhe o local do arquivo. Porque o local do arquivo, o nome do arquivo vai ser gerado de forma automática. Ele vai ser gerado com base no quê? Com base no código da empresa logada, com base no código da unidade logada, vai ter um nome chamado SEB básico, vai ter o ano de referência, né? Ou seja, você seleciona lá no início, e depois vocês vão ter a data que vocês estão gerando, ou seja, se vão gerar no dia de hoje, vai ter lá 2019, 12, 13, ou seja, foi gerado no ano de 2019, no mês 12, no dia 13, certo? Então tem um exemplo aqui, certo? Então o que acontece aqui dentro? A gente, nessa questão, como eu comentei no início, o CPF ele é obrigatório para o aluno. Sem o CPF, a gente não vai conseguir gerar esse arquivo. Então, o responsável, o representante legal, a gente vai mandar até 3 responsáveis, ou seja, o pai, a mãe e o responsável financeiro, desde que não seja pai e mãe, né? Então, vão ter sempre mandando esses alunos aí. Ok? Bom, pessoal, essa é a geração, assim, um briefing rápido da geração, depois a gente vai no sistema de como a gente vai trabalhar e gerar esse arquivo, tá? Agora eu vou passar para o SEB superior. Tá? No SEB superior, ele passa a ser um pouco mais simples que o da educação básica. Porque eu não preciso fazer a tabela de equivalência lá dos ciclos e nem informar qual é o código da instituição. Para o ensino superior, somente na tabela de curso é que eu vou ter que informar qual é o código INEP. Só que quem já faz o censo e o ENAD da educação superior já tem isso informado no sistema. Então, é só esse ponto de atenção que a gente precisa. Dentro do GV College, então, onde é que eu informo aí o cadastro de cursos, o código do INEP? Tá? Então, dá na rotina de cadastro de cursos, tá? Nesse ponto aqui, código INEP. Esse é o código INEP do curso, certo? Então, eu informo aqui dentro e ele passa a valer, então, esse código que vai ser colocado lá dentro do arquivo. Okay? A tela de geração, gente, ela é análoga à tela de geração do Educação Básica. Não muda, o que muda é a saída. As seleções são exatamente igual. Então, o ano e mês, ano e semestre, né? Qual o caminho do arquivo? Eu vou selecionar os meus cursos, né? Vou selecionar quais são os meus ciclos, né, meus semestres, enfim, da minha grade curricular, conforme os cursos que eu selecionei. Tenho as minhas turmas, né? Após as turmas eu tenho os meus alunos. Gerando os alunos, eu tenho o mesmo processo aqui de finalização. Eu vou ter assim a geração desse arquivo. No mesmo formato, se eu tiver algum aluno com problema de CPF, ele vai ser listado ali como um erro, né, e não vai conseguir deixar passar. O que diverge um pouco na geração aqui do superior para o básico com relação aos responsáveis, né? Ele, no mesmo formato, ele só vai informar o responsável se o aluno for menor de idade ou não for emancipado, né? Caso contrário, ele não vai informar o responsável legal do aluno. Perfeito? Então, é bem essa questão aqui que eu coloquei. Na geração do arquivo, o que muda em relação ao básico e o superior? Simplesmente essa palavra do meio, SEB superior, e o outro era SEB básico, né? Então, é o que vai estar mudando aqui. Tá? CPF, enfim, o que é importante aqui, tem que destacar, porque diferente da educação básica, o superior tem o ano e o semestre de ingresso do aluno. Enquanto na educação básica eu só tenho um ano de vínculo, na educação superior eu tenho o ano e semestre de ingresso do aluno na instituição, naquele curso. Tá?
Como é que o sistema vai olhar para isso? Ele vai olhar isso de duas formas. A primeira, ele vai buscar da forma de ingresso do aluno. Então, lá na matrícula principal, na opção forma de ingresso, o sistema vai buscar o que está informado ali, certo? Ah, não está informado ali, a gente não vai impedir a geração deste aluno para lá. Ele vai assumir o ano que ele está matriculado. Tá? Então, só para a gente não deixar isso bem frisado aqui. Tá? Aqui no material eu tenho alguns links de referência. Só para a gente quero consultar, eu quero trabalhar, enfim. Então eu tenho a portaria, eu tenho o manual do INEP, eu tenho a passagem de conhecimento, que é o mesmo documento que já foi para vocês na inscrição desse webinar. Tá? Eu tenho um link aqui da ID estudantil e eu tenho aqui o link do sistema SEB. O que é importante aqui? Lá no link do ID estudantil, deixa eu tirar essa canetinha. Vou abrir esse link agora. Deixa eu mudar o compartilhamento aqui, só um pouquinho. O link da ID estudantil, olha. Vamos compartilhar. Pronto. Então, aqui eu tenho o link da ID estudantil, da página da ID estudantil. Então, é o link que a gente abriu. Aqui tá já os links para baixar nas lojas, certo? E o que o governo disponibilizou? Disponibilizou para a população em geral um link aqui para conferir se as informações já estão na base de dados do INEP. Então, o aluno vai vir aqui, né, poderá vir aqui consultar se vocês enviaram ou não por meio deste link, certo? Tá. Bom, pessoal, caiu aqui deu uma instabilidade de novo na internet aqui hoje. De novo, semana passada foi com a energia elétrica, hoje estamos com a internet com problema. Peço desculpas aí. Então, retornando ali a pergunta relativo a se o aluno tem 2 matrículas ativas. Então, se ele tem 2 matrículas ativas, ou seja, está cursando nas 2 matrículas, vão ser inseridos 2 registros do aluno no arquivo, certo? E eu tenho ainda uma pergunta aqui do Marcelo, referente à atualização, certo? Se alguém perguntou mandou uma pergunta, fora essas 3 agora, solicito enviar novamente, tá? Então, o Marcelo pergunta o seguinte, referente à atualização, né? Podemos gerar atualização do arquivo? Será necessária atualização de versão ou só das DLLs, tá? No próprio documento de passagem de conhecimento, no item 2, faz uma referência relativa a isso, tá? A gente tem o quê? Se vocês estiverem acima da versão 127, versão 127 acima, vocês só vão atualizar a DLL de cadastro de curso e as 2 DLLs, a SEB básica e a SEB superior, e tem um script ali para ser executado, tem um passo a passo dentro, né? Quem está numa versão anterior a 127, é necessário fazer a atualização de versão, sabe? Não tem como garantir a compatibilidade ali, certo? Bom, Marcelo. Marcelo tem outra pergunta ali, referente às telas configuradas com os códigos do INEP, né? Bom, Marcelo, tem aquela em relação ao cadastro da instituição de ensino, sim, se vocês já usam para geração do censo, ok. Agora, a tabela de relação do Depara, dos ciclos, não, eu vou ter que informar de novo, tá? Eu vou ter que fazer a relação novamente, porque é uma tabela específica para a carteirinha, não é a tabela de relação lá com o censo. Então, lá no cadastro de ciclo, lá quando eu formo as séries, os anos dos alunos, eu tenho que relacionar esses ciclos com o ciclo do INEP com o ciclo da instituição. Ok? A Marcele retoma aqui, então, mais uma pergunta, que é relativa aos teus. O que precisa ser informado é a disciplina, não a matrícula principal. Como vai funcionar isso? Bom, tem 2 perguntas aqui com relação a Marcele. A primeira é com relação ao ano de importação, 2019 ou 2020. Isso não fica claro nem na portaria e nem no manual do INEP, tá? Existe ali um ano de referência, tá? Inclusive não tem uma data limite, não estabelece uma data limite de envio. O que a portaria estabelece é que eu tenho ali até o dia 18 de dezembro para que os sistemas possam estar adequados à portaria. Mas ele não me estabelece uma data limite, um cronograma como eu tenho num censo, né? Então é importante o quê? Fazer um questionamento dessas questões para o INEP. Dúvidas com relação ao envio.
Eu envio agora os alunos de 2019 ainda? Não, eu vou enviar só já os de 2020. Essas dúvidas o INEP não coloca no manual, não disponibiliza. Eu questionei e eles não me responderam porque eu não tenho o código da instituição ali no INEP. Então, façam a pergunta e eu já antecipo. O atendimento para a SEB, para ID estudantil, é por e-mail. Vocês vão ligar e eles vão solicitar que vocês enviem por e-mail. Tá? Então, aconteceu isso aí comigo. Eles não vão estar, pelo menos quando eu liguei, eles não me atenderam, pediram para mandar por e-mail. E o e-mail veio, então, a devolutiva que eu teria que informar o código do INEP, só instituições com código INEP que eles estariam respondendo, certo? Com relação, assim, à disciplina, né, Marcele, não. A ID estudantil, ela não trabalha em relação à disciplina, ele trabalha com o vínculo do aluno na instituição. Qual curso o aluno está vinculado na instituição? Então, sempre o foco é a matrícula principal, diferente do censo, onde eu trabalho com disciplina, mando a questão da disciplina. Mais alguma dúvida, pessoal? Foram respondidas as questões colocadas? Bom, sobre então matrícula principal e disciplina. Para a ID estudantil, o que vale é o vínculo do aluno com a instituição. Então, o que caracteriza um vínculo? Um vínculo financeiro desse aluno, né? A contratação do aluno. Então, ele vai estar olhando a matrícula principal do aluno. Sempre a matrícula principal, tanto em cursos por ciclo quanto em curso por disciplina, para educação superior ou para educação básica, tá? Então, sempre o foco é a matrícula principal do aluno. O aluno está com matrícula principal ativa, ele vai ser ativo, eu digo, ele está confirmado e está como cursando, ele vai ser inserido no arquivo, okay? Independente da quantidade de disciplinas que ele está matriculado. Bom, pessoal, então já que não tem mais perguntas, né, a gente vai fechando aqui o nosso webinar. Então, dúvidas, enfim, que vocês tiverem, podem encaminhar por e-mail ou mesmo abrir um chamado no suporte, eles já estão capacitados para atender essa demanda. Tá? Fico à disposição também para questionamentos, vocês podem encaminhar em e-mail, o próprio suporte me encaminha isso. Obrigado pela participação de vocês. Tá? E tenham aí um ótimo final de semana aí, já estão em ritmo de festa, de férias, né? Um Feliz Natal, um bom Ano Novo também para todos nós, certo? Que 2020 seja cheio de novos desafios e novas felicidades para cada um de nós, certo? Um abraço aí para todos e obrigado pela participação.